Uma galinha. Uma galinha viva. Meu estômago roncou imediatamente. Minhas pernas me levaram a uma galinha correndo pelo quintal e a certa altura eu a agarrei, sentindo aquele cheiro delicioso. Essa era a única maneira de satisfazer minha fome. Não havia escolha. Eu trouxe a galinha lutando para os meus lábios e abri minha boca. Eu morava com meu irmão mais novo, Nicholas, e criei ele. Embora a gente tivesse uma casa que herdamos, o dinheiro dos raros empregos de meio período era suficiente apenas para coisas básicas como comida e pagamento de contas. No entanto, nunca pedi ajuda a ninguém. Afinal, as pessoas não ajudam de graça. E isso é humilhante. Eu sempre disse a meu irmão que só podíamos contar um com o outro. Nós lidamos bem juntos, mas um dia eu estava com uma dor de estômago muito forte. Os comprimidos não ajudaram e eu tive que ir para uma clínica. Após o exame, as palavras do médico me horrorizaram. Ele disse que eu tinha uma doença rara e perigosa. Meu estômago estava se autodestruindo e eu precisava de uma cirurgia cara. Lágrimas encheram meus olhos. Eu não tinha tanto dinheiro. Mas o médico comunicou repentinamente que, para esses casos, havia um desenvolvimento experimental. Um dispositivo que se prendia ao estômago e evitava sua destruição. E o mais importante, tudo era totalmente gratuito, pois esse método de tratamento ainda estava sendo testado. Eu estava desconfiada. Essa ajuda de graça era suspeita, mas me lembrei do meu irmão. Quem ficaria com ele se eu não estivesse lá? Vale a pena o risco pelo Nicholas. Assinei o acordo e no mesmo dia fui internada. Após a cirurgia, meu estômago finalmente parou de doer e, alguns dias depois, tive alta. O Nicholas estava incrivelmente feliz por me ver saudável e gradualmente voltamos à vida normal. A única coisa é que depois de comer sempre me sentia mal e aos poucos fui diminuindo as porções. A cada dia, cada vez menos, até que percebi. A comida não me atraía em nada. Mais do que isso, eu não conseguia comer nada. Com isso, comecei a perder peso, mas tentei não prestar atenção. Talvez fosse apenas um efeito colateral após a cirurgia e tudo passaria logo. Mas um dia, um vizinho veio até nós e pediu sal. E enquanto ele estava falando comigo, eu não conseguia tirar meus olhos dele. Como ele tinha um cheiro bom! Era uma loucura! Eu dei o sal para ele, então o vizinho chegou bem perto. Eu não pude evitar. O cheiro estava me deixando louca. Era a camisa que cheirava assim. E no segundo seguinte eu o ataquei tentando arrancar pelo menos um pedaço do tecido. O vizinho me empurrou para trás horrorizado e correu para o quintal. E fiquei com um botão puxado e não entendi o que estava acontecendo. Tentei comer a camisa dele. O quê? Achei que fosse um simples mal-entendido, mas no dia seguinte, enquanto eu ia trabalhar o meio período e calçar os sapatos, fiquei olhando para o sapato. Os cadarços brilhavam tão apetitosos, como chocolate. Lambi meus lábios. Meu estômago roncou mais forte. Naquele momento eu enlouqueci. Tirei o cadarço e engoli com vontade. Então minha fome diminuiu. Eu congelei de horror. Que raios foi aquilo? Ao invés de trabalhar meio período, voltei imediatamente para a clínica. Descrevi os meus sintomas para eles. Mas a recepcionista da clínica gentilmente respondeu que esse era um efeito colateral da cirurgia. Tudo iria passar em breve. Eu estava voltando para casa de ônibus. As palavras dos médicos fizeram me sentir melhor. Eu mal podia esperar para que esse efeito passasse. Eu estava tão perdida em meus pensamentos que nem percebi como comecei a mastigar a gravata de um homem sentado ao meu lado. Só quando ele gritou com raiva para eu parar, eu recuperei os meus sentidos. Eu estava completamente confusa. Desde então, a fome ficava mais forte, o estômago roncava e eu não queria comida simples. De cansaço, não tinha forças nem para levantar a bolsa. O Nicholas viu que algo estava errado comigo e ficou muito preocupado. Mas eu o acalmei e disse a ele que esse efeito colateral passaria em breve. Um dia o Nicholas estava fazendo sua lição de casa, mas quando ele foi buscar água, de repente olhei para seu caderno de dever de casa e essa tinta no papel me pareceu tão apetitosa. Como uma louca, peguei o caderno e o enfiei na boca. Mastiguei folha por folha. E nesse exato momento, o Nicholas voltou com um copo d'água. Ele congelou um estado de choque e perguntou o que eu estava fazendo. Cuspi o resto do caderno e imediatamente brinquei que seu dever de casa foi feito de forma repugnante e que só tinha feito um favor ao comê-lo. Meu irmão riu e eu suspirei calmamente. Na manhã seguinte, acordei completamente exausto e fui lavar o rosto.
Mas quando apertei a pasta de dente na escova, percebi que também tinha um cheiro terrivelmente delicioso. E então eu entrei em estado de compulsão. Eu espremi com tudo todo o tubo de pasta de dente na minha boca, mas não foi o suficiente e eu comi o tubo. A fome diminuiu imediatamente e me senti melhor. Eu estava com fome, mas minha fome não diminuía. Então comprei um lote de cadarços na loja mais próxima e comi feito espaguete, junto com papel, tecido e papel de bala. E a minha iguaria preferida era um sanduíche feito de serragem coberto com uma rodela de sabão. E quanta salada de papéis de bala! Era simplesmente divino! Por milagre, consegui esconder minha comida do Nicholas. E na frente dele, fingia comer comida comum, mas em todas as oportunidades jogava no lixo. Comia muito, mas não engordava porque não havia nutrientes na minha alimentação. Uma semana depois, fiquei muito magra. As coisas estavam penduradas em mim. Eu precisava de comida normal. Um dia fui trabalhar meio período na aldeia e de repente senti o cheiro de galinha do quintal de alguém. Uma galinha viva! Eu nem me lembro de entrar furtivamente e pegar ela. Eu estava com tanta fome. Eu a trouxe para mais perto da minha boca quando de repente eu congelei. Não, isso era demais. Eu não cairia nessa. Larguei a galinha assustada e fui imediatamente para a clínica. Eu fui estúpida, confiei em estranhos. Cheguei e me aproximei resolutamente da recepcionista. O efeito colateral não passa, mas só aumenta. Mas a recepcionista suspirou e respondeu que, na verdade, eles salvaram minha vida. Do que eu estou reclamando? Salvaram minha vida? Esse dispositivo experimental era o mesmo que a morte, mas mais lenta e de exaustão. Vou denunciar vocês à polícia, golpistas. Mas a recepcionista empalideceu. Me mostrou a pasta e disse que eu mesma assinei o acordo e a renúncia de reclamações. Então tudo foi legal. E ninguém na polícia me daria ouvidos. Decepcionada, me virei e saí para o corredor. Este era realmente o fim? Então notei uma menina muito magra. Ela caminhava irritada com um contrato na mão. Aparentemente, ela também teve a recusa de remover este dispositivo do seu estômago. Então isso me atingiu. Ninguém realmente me daria ouvido sozinha. E se houvesse centenas de nós? Exatamente! Com a ajuda de outras pessoas, eu alcançaria a justiça. Me aproximei da garota e pedi que ela distraísse a recepcionista. Ela claramente queria se vingar deles e concordou imediatamente. Enquanto a garota estava gritando e repreendendo a clínica, peguei uma pasta com as permissões do balcão e corri para fora da clínica. Durante todo o dia, liguei para os pacientes e ouvi suas histórias horríveis e percebi que essa clínica só estava fingindo ajudar os pacientes. Na verdade, eles estavam pesquisando novos métodos de tratamento e fazendo experiências ilegais com os clientes. Éramos ratos de laboratório para eles. Eu fiquei tão brava! Por isso, pela manhã, nos reunimos com todas as vítimas na clínica. A recepcionista teve que chamar um médico e ouvir todas as nossas solicitações. Voltar tudo como estava. Caso contrário, enfrentariam um longo julgamento e exposição na mídia. Com tantas reclamações, eles definitivamente não escapariam. Como resultado das negociações, a recepcionista desistiu e fomos todos marcados para cirurgias, onde os dispositivos foram retirados dos nossos estômagos. A clínica perdeu a licença de qualquer maneira. Alguns de seus pacientes tinham contatos na polícia. Fiquei feliz, mas agora sabia que não teria muito tempo de vida. Afinal, sem o dispositivo, o estômago continuou a piorar. Percebi mais uma vez que quando a esmola é muita, o santo desconfia. Eu fiquei muito surpresa quando os voluntários me contaram que tinham em conjunto arrecadado dinheiro para a minha cirurgia. Acontece que uma das vítimas era dona de um fundo para ajudar pessoas que estavam em uma situação de vida difícil e decidiu me ajudar. Fiquei muito grata e o Nicholas estava literalmente pulando de felicidade. Sua irmã mais velha viveria. E então percebi que estava errada. Afinal, você não pode viver em constante desconfiança das pessoas. E pedir ajuda não é uma vergonha e nem assusta. Sim, existem pessoas más no mundo, mas existem muito mais pessoas boas. E é exatamente isso que eu quero ser. É por isso que consegui um emprego nessa fundação. O mundo não é bom sem gente boa e o mais importante é estar entre os bons e tornar o mundo um pouco melhor. Você gostou do vídeo? Então se inscreva e deixe seu like. Apoie o canal. Obrigada! Recobrei os sentidos em uma sala com luz fraca. Minha cabeça latejava horrivelmente. O que estou fazendo aqui? Tentei me levantar, mas senti as amarras sob o lençol. O que estava acontecendo? De repente, um velho desgrenhado com um avental de cientista correu até mim.
O velho, com um ar de maluco, disse que agora era possível começar os experimentos e saiu correndo da sala. Me deu um frio na barriga. Puxei minha mão com todas as minhas forças e as amarras começaram a ranger. Eu puxei minha mão novamente e a amarra estalou. Nossa, como sou forte! E é melhor eu deixar esse lugar. Corri para o corredor vestida apenas com um lençol, instrumentos científicos assustadores pendurados em todos os lados. O que ele estava fazendo aqui? Já vi a saída, mas de repente percebi no espelho que o lençol estava pendurado em mim. O que há de errado comigo? Me aproximei, deixei cair o lençol no chão e fiquei sem palavras. Eu parecia uma espécie de monstro robô. 85% do meu corpo era feito de ferro e partes conectadas por fios. Mas eu tinha uma cabeça humana. Mas então ouvi a voz do cientista atrás de mim. Aonde você vai? O pânico se apoderou de mim e corri para a porta o mais rápido que pude. O velho correu atrás de mim e parecia que ia me pegar. Em desespero, bati na porta com o ombro e ela saiu voando com um estrondo. Não sabia para onde correr porque nem lembrava onde eu morava. Pedestres aleatórios gritaram nas minhas costas que eu era uma aberração. Corri para um estacionamento, me escondi entre os carros e olhei em volta. Não havia perseguição, ninguém estava me perseguindo. Pensar naquele cientista assustador me capturando me deixou mal. Fiquei sentada no estacionamento até a noite, não ousei sair. Olhei para os carros e percebi que a última coisa que me lembrava era de ter sofrido um acidente. E eu estava com um vestido de noiva, mas ainda não sabia se já era um robô. Minhas memórias eram muito fragmentadas, mas se eu tive um casamento, então havia um noivo. Isso é bom. Eu precisava encontrar ele de alguma forma. Apenas ele poderia me ajudar a lembrar quem eu realmente era. A noite caiu e eu me aventurei fora do meu esconderijo para encontrar um lugar mais silencioso. De repente, uma luz vermelha brilhou no meu peito. Não percebi a princípio, mas logo minha visão começou a escurecer. Talvez eu estivesse ficando sem carga, como o meu telefone. Eu precisava tentar me carregar. Ah, droga. Então um carro elétrico passou por mim silenciosamente. Eu quase não consegui sair da frente. Mas espera, ele também estava de alguma forma carregado. Eu precisava encontrar uma estação de carga de veículos elétricos com urgência. Com minhas últimas forças, caminhei ao longo da estrada. Achei que fosse desmaiar quando vi as luzes de um posto ao longe. Se eles ao menos tivessem pontos de recarga elétrica. Rastejei silenciosamente até o posto, olhei em volta e não vi nenhum fio, apenas mangueiras com gasolina. Eu estava desesperada, mas de repente no canto notei um lugar com um fio. O frentista dormia atrás da caixa registradora. Me arrastei até o fio, puxei ele para fora e conectei a tomada em meu peito e uau, se encaixa! A luz parou de piscar e eu senti minha força voltando. Mas então um carro parou no posto e apontou seus faróis para mim. Diabos! Eu olhei em volta. O frentista acordou e já me notou. Eu não queria ser presa por roubo. Eu saí correndo e em alguns segundos já estava muito longe. Quando tive certeza de que não estavam me perseguindo, parei e me sentei no banco. Eu tinha que roubar a eletricidade dos postos pelo resto da minha vida agora? No meu desespero, não percebi um cara vindo em minha direção. Tive vontade de fugir, mas ele começou a me admirar com as palavras. Nossa, que fantasia! O que ele estava falando? De repente, o cara me pediu um link para o meu TikTok. O que é TikTok? O cara riu e me mostrou o aplicativo e 2 contas favoritas, a Sereia e a Fire Girl. Super-heroínas populares. Ele decidiu que eu era como elas. Eu disse que não, mas o cara achou que eu estava sendo modesta e mesmo assim tirou uma foto comigo. Não pude acreditar que alguém gostasse de mim. Porque um monte de gente na rua acabou de me chamar de monstro. Quando ele saiu, pensei no que ele disse. Se essa sereia teve sucesso, eu também poderia ficar famosa. E então o noivo do meu passado iria me ver e me encontrar. Essa era a única maneira de descobrir quem eu realmente era, um robô ou uma humana. Mas eu precisava conseguir dinheiro para comprar um telefone. No dia seguinte, fui ao parque. Resolvi tirar foto com as crianças por dinheiro, já que o cara quis uma foto comigo. No começo, ninguém se aproximou de mim. Logo pensei que era uma ideia idiota. Mas aos poucos, uma fila inteira foi se formando por minha causa. Descobri que as pessoas adoram robôs. Mas várias vezes as crianças me chamaram de Transformer. Tentei não prestar atenção e no final do dia já tinha dinheiro para comprar o smartphone. No dia seguinte, me registrei no TikTok e fiz alguns vídeos sobre minha vida. Fiquei muito preocupada quando os carreguei. Mas em vão, 500 pessoas se inscreviam no meu perfil todos os dias. Algumas semanas depois, eu já era uma das blogueiras mais populares e até consegui alugar um apartamento. Não achei que seria tão fácil.
As pessoas escreveram centenas de comentários, mas ninguém da vida anterior jamais apareceu. E eu queria muito saber. Eu era uma robô ou originalmente nasci humana? Eu nem sabia quem eu era, mas de qualquer forma eu sabia que tinha sentimentos. Mas os fãs só estavam interessados em como eu me carregava e se podia tocar na água. Uma vez um seguidor com o apelido de Coringa perguntou como estava meu humor. Fiquei surpresa, porque todos pensavam que meus 85% robô não tinha nenhum humor. O Coringa quase imediatamente propôs me encontrar e eu concordei. Ele falou comigo como se eu fosse uma pessoa comum. No dia seguinte, eu estava esperando por ele no café. Então o cara se sentou à minha mesa e se apresentou como Coringa. Seu rosto estava marcado e eu estava apavorada. Ele imediatamente estendeu a mão para mim e começou a repetir: "Não me deixe, eu te amo, inferno!" Ele era um psicopata. Murmurei que tinha muito o que fazer e corri o mais rápido que pude. O Coringa começou a escrever pra mim em todas as redes sociais, mas eu bloqueei em todos os lugares. É isso, chega de encontros cara a cara com os fãs. Continuei usando o TikTok, esperando que alguém do meu passado me notasse, mas nada aconteceu. Um dia eu estava voltando para casa de uma sessão de autógrafos e de repente ouvi os passos de alguém. Eu me virei e vi uma silhueta escura. Apertei o passo, mas alguém gritava atrás de mim: "Precisamos conversar!" Ah não, é o Coringa, o fã louco! Eu rapidamente corri de volta para casa e tranquei a porta. Ele estava me seguindo. O Coringa gritava algo sobre as janelas, mas não ousei olhar para fora. Com as mãos trêmulas, chamei a polícia e 1 hora depois, 2 marmanjos chegaram e arrastaram o Coringa para longe. Soltei um suspiro de alívio e tentei dormir. Isso já era perigoso. Eu precisava excluir o TikTok e encontrar outra maneira de descobrir a verdade sobre o meu passado. No dia seguinte, fui a um encontro de fãs. Lá eu decidi dizer que tinha parado com o TikTok e pedir ajuda diretamente aos meus seguidores. Quando todos se reuniram, respirei fundo e disse: "Amigos, não me lembro de nada do meu passado. Não sei se sou realmente um robô ou uma humana." A sala ficou em silêncio e provavelmente não deveria ter dito isso, mas de repente o público caiu na gargalhada. Se ouvia de todos os lados. Ela está exagerando. Nunca me senti tão magoada na minha vida. Em desespero, corri para a saída dos fundos. Nenhum dos fãs acreditou em mim. Como eu era idiota! Quando abri a porta dos fundos, esbarrei em alguém. Comecei a me desculpar, mas depois fui pega de surpresa. Era o cientista. Ele parecia ainda mais assustador do que há um mês. Eu recuei, mas ele puxou um controle remoto do bolso e apertou um botão. Eu imediatamente desabei no chão. O que estava acontecendo? Eu não conseguia nem me mover. O cientista agarrou minha mão e me arrastou pelo chão. "Me ajude!" Mas ninguém ouviu meus gritos. Esse era o fim. O cientista me colocou no carro e, resmungando que os experimentos ainda não haviam acabado, se sentou no volante. A última coisa que vi foi o Coringa confuso, sentado no carro do lado de fora do clube. Naquele momento, a luz vermelha em meu peito brilhou novamente e eu apaguei. Recobrei os sentidos na mesma sala. O cientista murmurou baixinho que estava decepcionado com meu comportamento. "Espero que o próximo modelo seja mais cômodo", acrescentou. O cientista pegou uma serra e segurou ela na minha perna. Só mais um pouquinho e ele me cortaria em pedaços. Não, por favor! Mas de repente houve um barulho. A porta se abriu e o Coringa entrou correndo na sala. Atrás dele a multidão dos meus fãs rugia. Eu não conseguia acreditar nos meus olhos. Os fãs jogaram o cientista no chão e o amarraram. E o Coringa tirou o controle remoto do bolso e ligou meu corpo. Eu não entendi nada. Por que ele faria isso? Ele não era meu fã louco? Mas o Coringa perguntou abruptamente: "Você não me reconhece, Jan?" Eu fiz uma careta confusa. "O que você está falando?" O Coringa sorriu e disse que seu nome era Kylie. Ele era meu noivo e eu fui sequestrada no dia do meu casamento. Essas palavras fizeram minha garganta ficar seca. Então eu estava procurando por ele todo esse tempo. O Kylie me disse que nos amávamos desde a infância e queríamos nos casar. Mas no dia do casamento sofremos um acidente. Kylie foi salvo e escapou com cicatrizes, e então ele parou de falar. "O que aconteceu comigo?" Kylie hesitou e disse: "E você morreu, bem no local do acidente." Eu não pude acreditar. Mas como? Aqui estou eu, viva! O Kylie disse que antes do funeral meu corpo foi roubado e ele tentou me encontrar, mas foi em vão. Ele não acreditava mais que teria sucesso, mas de repente ele viu uma entrevista com um robô que tinha minha cara. Ele pensou que estava imaginando coisas, mas me encontrou no TikTok e ficou surpreso. Eu estava viva!
Lágrimas encheram meus olhos e de repente vi no rosto desfigurado do Coringa meu querido Kyle, a quem tanto amei durante toda a minha vida. Oh, Kyle, que bom que você me encontrou! Alguns meses depois nos casamos. Nosso casamento foi comentado no país todo. Depois disso, o dobro de pessoas me seguiram, só que eu não me importei mais. Era o suficiente para mim ter uma pessoa que me via não como uma aberração do TikTok, mas como uma garota comum que também tinha sentimentos. Olhei para o Kyle e vi o homem mais lindo da Terra, sem nem perceber as cicatrizes em seu rosto. Afinal, amor e bondade é isso que nos torna verdadeiramente bonitos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!